Vamos entender um processo que o nosso cérebro vive, a nossa mente, né? Racional nem tanto, mas inconsciente muito, que é um processo de luto, mas não necessariamente porque alguém partiu, porque alguém do seu convívio morreu. E sim, um luto que é realmente como se a gente sentisse que uma parte nossa morreu e aí nós não conseguimos achar uma nova forma de criar essa parte, de recriar ou de colocar algo ali nesse vazio. Exemplo, a gente sente uma dor muito profunda quando nós estávamos num casamento, num relacionamento de longo prazo e que acabou e dentro de você achava que isso não ia acabar, tá? Num emprego também que você colocou muita expectativa, talvez foi o seu primeiro emprego ou foi uma empresa que te abriu portas, que te mostrou o caminho, que foi muito solícita, né? Chefes, colegas que te ajudaram. Então, o que acontece no nosso inconsciente? E até amizades, tá? Amizades também entram nesse padrão aqui. O nosso inconsciente, ele vive como se fosse um luto. Por quê? Ele vai passar muitas vezes, sim, pela frustração. Ele vai passar pela surpresa, porque às vezes você não espera que determinada pessoa vai agir assim com você. Ele vai passar pelo estágio da raiva. Ele vai passar pelo estágio da negação, né? São todos sintomas que a gente vive também quando está vivendo um luto físico, né? Um luto de perder alguém que a gente ama, que a gente conhece, que a gente se importa, tá? Então, a nossa mente, ela vai alternando esses processos e ela começa a se sentir cada vez mais perdida, cada vez mais confusa. E dentro de você, a nível inconsciente, a nível emocional, começa a se instalar muitas vezes um vazio. Que é um sintoma de que você está passando por esse processo, é quando você não se reconhece mais no seu gosto de roupas, ou você não reconhece mais a sua casa, os móveis, a decoração, as coisas que estão na sua casa atualmente. Isso significa que a nível inconsciente, uma parte sua está se perdendo, uma parte sua está ficando para trás e talvez muitas pessoas estejam ficando para trás. Só que você talvez não se deu conta ou você está nessa parte da negação. Você quer manter pessoas, manter situações que já deveriam ter finalizado. Talvez você está insistindo em permanecer em lugares que você já deveria ter saído. E aí a sua mente, ela entra nessa negação. Então você tenta salvar aquele relacionamento, você tenta marcar e tenta puxar assunto com aquele amigo, com aquela conhecida, com aquela pessoa que para você é importante, mas talvez para essa pessoa você já não é mais tão importante. Você está na negação, você não quer ver a realidade. Talvez você está na raiva de um parceiro, de uma parceira que terminou um relacionamento e que você não estava esperando. Talvez você está na raiva de uma demissão, na raiva de alguém que te traiu, um sócio, uma sócia, um amigo. E a sua mente, daqui a um tempo, se você começar a prestar atenção, ela vai alternar esses ciclos todos que eu falei no início do vídeo. E se você não trabalhar isso numa terapia, se você não olhar para essa situação toda, vai começar a criar um vazio mesmo. E aí você vai para os escapes, para os gatilhos, né? Lembra lá do processo de luta ou de fuga? Lembra lá do processo de congelamento? O seu cérebro, a sua mente, ela vai começar a fazer isso. Ela vai buscar formas externas de passar por isso, só que não vai resolver o problema. E cada vez mais esse vazio e essa desconexão interior, eles ficam evidentes dentro de você. E aí você começa a cada vez mais tomar decisões que não são alinhadas e assertivas com aquilo que você quer viver. Então você literalmente vai deixando acontecer. Você entra na dor, aí você vê que não conseguiu lidar com ela e ao invés de você buscar ajuda, ao invés de você querer passar pelo processo de sim sentir a dor mais profunda, você vai anulando isso e aí você vai entendendo assim, eu não preciso mais me importar mesmo, porque quando eu me importo, a outra pessoa não se importa. Quando eu me dedico, eu nunca tenho nada de volta, então deixa a vida me levar, deixa a vida acontecer. Agora eu vou ser frio mesmo. Agora eu vou ser fria mesmo, agora eu não vou me importar com ninguém. E daí por diante. Aí você começa a criar mais crenças pesadas que só vão te fazer mal. Só vão te fazer mal, tá? Então esse processo da nossa mente de entrar nesse luto, ele é importante porque ele é fim de um ciclo.
Isso também mexe com a gente porque nós não fomos ensinados a lidar com o nosso apego e a lidar com términos. A nossa vida é como se fosse um livro. Então, se a gente entende que tem capítulos que a gente tem que fechar para abrir novos ou ainda fechar todo o livro para começar a escrever uma nova história, se a gente não aprende, não lapida isso, a gente sofre muito, 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 muito. E o prejuízo sempre é de quem? É nosso. É a nossa alma que vai continuar aquém das experiências que merece viver. É a nossa alma que continua mal, continua repetindo o problema, continua tendo o mínimo e não o máximo que pode ter. Então, esse processo de dor, de vazio, de você não se reconhecer, no fundo, ele é muito bom, porque isso significa que você está abrindo espaço, mesmo que você não tenha se dado conta, subindo de frequência, abrindo espaço para o novo acontecer. E quando você sobe de frequência, geralmente acontece isso, você tem essa sensação de não se reconhecer mais e muita gente começa a ir embora, muitas situações começam a acontecer, às vezes porque você ficou muito tempo teimoso, a vida ela tem que ir virar do avesso e tudo tem que desmoronar. Para quê? Para que o novo venha e para que você acesse essa nova frequência mesmo, para que você se firme nesse novo grau de caminho, de evolução, de pessoas que você tem que encontrar na vida, né? Porque lembre de uma coisa, nós temos muitos acordos espirituais, nós temos muitas pessoas para encontrar, encontros às vezes fugazes, às vezes pessoas que vão ser colegas de trabalho de alguns meses, vizinhos, conhecidos. A gente nunca sabe o porquê, racionalmente falando, a gente encontra com algumas pessoas, mas sempre tem um propósito muito maior, que às vezes você ainda não se dá conta. Então, esse processo de dor, de luto, de não se reconhecer, de sentir um vazio interior, de muitas vezes sentir uma solidão, isso é um processo bom e natural. Então, o que você tem que fazer ao invés de fugir, ao invés de lutar contra ele, ao invés de congelar, de travar, você tem que abraçar esse processo, você tem que querer viver ele. E você tem que entender que tudo na vida passa. A nossa dor, ela não dura para sempre, ela vai acabar, ela vai passar. Assim como as coisas boas, a nossa vida ela não é linear, ela tem altos, ela tem baixos, ela tem algumas pequenas oscilações, algumas grandes oscilações, ela não é linear. Pense lá, quando você mede os batimentos cardíacos, se for linear, significa que você partiu ou você está partindo. Então a vida ela tem constantes ciclos, né? Uma das leis da criação, da realidade, do todo, é isso, é que a nossa vida, ela tem ritmo, ela tem ciclos, ela tem fases, assim como a natureza. Então, muitas vezes, você debater com isso, você não querer passar por esse processo de dor, de solidão, de não se reconhecer, de não se ver mais quem você era um tempo atrás, ele tem que acontecer para que logo adiante, daqui uns meses, talvez daqui um ano, você olhe e diga, nossa, que bom que eu não sou mais aquela pessoa, que bom que eu não desisti, que bom que eu continuei, que bom que eu estou pronto para essa nova fase. Porque se você é igual ao que você era no início do ano, se você é igual ao que você era 2 anos atrás, é um baita de um problema, porque aí significa que você está estagnado na vida. E lembra de uma coisa, dinheiro, saúde, isto está conectado com vida e não com estagnação e não com morte. Aí não adianta você querer viver tudo isso se você não está seguindo esse fluxo. Lembre de uma coisa, a vida é como um rio. Toda vez que a gente coloca ali uma pedrinha, a gente vai trancar o fluxo dessa água, o fluxo desse rio. E aí o prejuízo sempre é maior, certo?